Olá, pessoal. Esse é o Discipula Podcast. Eu sou o André Monteiro e nós vamos conversar aqui sobre discipulado. Eu tenho aqui comigo o Paulo de Tárcio e o Jean Chagas que vão enriquecer essa conversa. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, que alegria, hein? Que coisa maravilhosa poder aqui bater esse papo com você, com o Paulo, grande amigo, né, Paulo? Graças a Deus, uma bênção, um privilégio. Espero que seja um tempo proveitoso para nós e para quem está nos ouvindo. Legal, pessoal. Para a gente poder começar esse nosso bate-papo sobre discipulado, é muito comum a gente perceber pessoas que têm o hábito de evangelizar e que têm um interesse por esse tema. E é muito comum essas pessoas compartilharem o evangelho com amigos e até mesmo com pessoas desconhecidas. Mas a gente percebe que não é tão comum pessoas assumirem o compromisso de discipular uma outra pessoa. Ah, por que vocês acham que isso acontece? Qual seria a causa disso para vocês? Quer puxar, Paulo? Vai aí que eu sigo atrás. Rapaz, é o seguinte: criaram um tipo de dicotomia que não existe na Bíblia, não é verdade? Talvez nas décadas anteriores, a nossa abordagem sobre evangelização acabou desenvolvendo, na minha percepção, uma ideia de que fazer discípulos é apenas evangelizar. É como se nós devêssemos levar Jesus para as pessoas, mas não incluíssemos o fato de que nessa tarefa a gente tem uma responsabilidade. Imagine você ter um bebê, não é? Nasceu um bebê e agora você chega para o bebê e diz assim, ó, vai, se vira, dá um jeito e cresce. Não é verdade? Então essa dicotomia é algo muito perigoso, até pela natureza da evangelização. A evangelização é um convite para alguém se tornar discípulo de Jesus. E agora essa pessoa precisa crescer na fé, como a gente vê na palavra de Deus, essa ênfase tão grande e tão central. Outra coisa, Jean e André, que eu penso que deve também gerar esse tipo de crise é o fato de que muitas pessoas trabalham movidas por um pragmatismo equivocado, né? Eu digo equivocado porque assim, o pragmatismo não é ruim de todo, que é a espera por resultado. Mas ele é equivocado quando a gente busca apenas números. E o discipulado, ele não está focado apenas em trazer mais pessoas para Cristo. A evangelização não pode se resumir a isso. A evangelização implica em apresentar o evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo para as pessoas, e depois caminhar com essas pessoas e conduzi-las numa caminhada de maturidade ou de amadurecimento na sua relação com Cristo. E quando o foco é no pragmatismo, então todo o esforço da igreja ou dos evangelistas é em trazer pessoas para a igreja, mas não investir no seu crescimento, na sua maturidade, no seu amadurecimento. Não trabalha, por exemplo, o caráter, os aspectos ministeriais. Então, talvez a ausência dessa necessidade, né, da compreensão dessa necessidade, faz com que as pessoas foquem apenas no evangelismo. E o discipulado não é uma caminhada pragmática, né? Requer muito esforço, né, Paulo? Exatamente, requer tempo, requer esforço, requer dedicação, e muita gente não está disposta a pagar o preço de caminhar com alguém difícil até que essa pessoa se torne parecida com Jesus. Vocês acreditam que além do pragmatismo existem outras razões das pessoas não darem esse segundo passo, que é levar outras pessoas num caminho de discipulado? Porque assim, eu percebo muita insegurança às vezes. Insegurança em compartilhar a fé, insegurança em se expor. Como é que vocês entendem isso daí? Eu acho que boa parte da dificuldade provém de uma coisa que, por exemplo, eu vivi. Eu nasci num lar presbiteriano, conheço o evangelho desde cedo, aceitei Jesus na minha infância, tive ótimas oportunidades na igreja, mas eu não fui discipulado. Eu não tive alguém
que olhasse para mim e dissesse: eu vou caminhar com você, eu vou investir no seu crescimento espiritual, eu vou estar ao seu lado, eu vou ensinar para você com a prática das coisas. Eu tive bons professores, eu tive bons pregadores. Então, se eu tive todas essas coisas, e claro, isso me ajudou a crescer, mas eu não tive quem me discipulasse, nem entender muito bem o que é discipulado, eu entendia. Então, veja só, eu vim abrir a minha compreensão para o que está na Bíblia, no Evangelho, já adulto, já pastor, para compreender o que é isso. Por isso que eu vibro com o nosso podcast, porque eu acho que tem muita gente que a cabeça desse cara, a gente precisa avisar o pessoal vai dar uma enlouquecida, positiva. Porque quando a gente começa a entender algumas coisas, a gente sente esse gemido. Mas como que a gente faz isso? Porque se alguém não fez com a gente tem muita dificuldade. Então, eu acho que um primeiro ponto é esse. Quem tem facilidade em discipular? Geralmente, quem discipulou. Se você não foi discipulado, você vai ter que aprender por um caminho bem mais difícil. Bem mais difícil. E o segundo aspecto, que eu acho que dá uma discussão muito boa também, é porque existem, né, Paulo, muitos equívocos. Às vezes a gente acha que a palavra discipulado significa a mesma coisa para as pessoas. Mas não. Há muito equívoco. Há pessoas que, inclusive, dizem: eu estou discipulando. Mas quando você vai observar, por exemplo, ele está dando um estudo bíblico, uma aula, né? Aí há diferenças de uma caminhada de discipulado para simplesmente, por exemplo, você ser um professor do ponto de vista informacional para alguém. Então, eu acho que o maior desafio é nós levantarmos uma geração de discipuladores que não foi discipulado, que vão ter que aprender, talvez com mais dor, com mais sofrimento, mas que em nome de Jesus o Senhor vai levantar isso e Deus haverá de levantar no nosso tempo, nessa época, porque é a maior urgência que a igreja tem. E eu penso também que é uma questão cultural. O Jean falou exatamente isso, né, de as pessoas confundirem o discipulado com o fato de trazer pessoas para Cristo, né? Evangelismo e discipulado compõem uma via de mão dupla. Não há evangelismo eficaz, ou seja, de resultados duradouros, se não houver discipulado. E também não há discipulado, caminhada com Cristo, se não houver evangelismo. Ou seja, antes de caminhar com Cristo, a pessoa precisa reconhecê-lo como seu Salvador, como o Senhor da sua vida. Um exemplo que a gente tem muito claro na Bíblia é aquele exemplo de Atos 11, né? Quando a igreja se dispersa, né, com a perseguição ali a Estevão, e os apóstolos permanecem em Jerusalém e os membros da igreja se espalham por todas as regiões e a igreja chega em Antioquia da Síria. E os crentes comprometidos com a evangelização, eles alcançam pessoas da cidade, a igreja nasce ali. E a notícia chega em Jerusalém e os apóstolos, então o que eles fazem? Eles enviam Barnabé para supervisionar aquele trabalho, para verificar o que estava acontecendo. Ele chega ali, ele percebe, ele vê a graça de Deus naquela comunidade, mas ele percebe que aquelas pessoas haviam ouvido sobre o Evangelho, abraçado a Cristo, mas não conheciam quase nada sobre Cristo. E ele sentiu a necessidade, então, de discipular aquelas pessoas. E o texto diz que ele vai até Tarso e encontra Saulo, traz Saulo consigo, e os dois formam uma equipe de discipuladores que durante um ano eles discipularam, o texto diz, uma multidão de pessoas, de discípulos, né? E naquele contexto de discipulado, o que acontece? A igreja cresce mais ainda. A palavra diz que muitas outras pessoas foram agregadas à igreja, abraçaram a Cristo através do trabalho de evangelismo e discipulado. Agora, o discipulado consolidando, né? O discipulado consolida o trabalho da evangelização, né? Paulo, se eu puder até pedir uma parte. Sim, pois não. E é interessante que o resultado prático, né, além de dar sustentação ao crescimento que aconteceu a partir da evangelização daqueles que estavam sendo perseguidos, é que o texto posterior diz que haviam
líderes, Sim. haviam mestres e líderes. Ou seja, o discipulado não forjou apenas algumas pessoas ali no princípio da fé, preparou a liderança daquela igreja. E uma igreja sensível à voz do Espírito Santo, porque logo depois o Espírito Santo pega e diz a eles, estou tirando o principal time de discipulado de vocês, eles vão alcançar outros lugares. E aquela liderança estava pronta e sensível. Então isso é maravilhoso. Isso é uma observação interessante, porque começa com Barnabé e Saulo discipulando a igreja. Um ano depois já tem ali pessoas com um ministério definido, que é o time que sai para a primeira viagem, né, missionária que o apóstolo Paulo empreende. É interessante a gente falar um pouquinho sobre Barnabé, porque a história de Barnabé ela é muito marcada por esse acompanhar pessoas, por caminhar de maneira profunda com essas pessoas. E um desses exemplos é do próprio João Marcos, que ao voltar da Panfilha, por conta de uma perseguição, se vê desolado, quer ir para uma nova viagem missionária, mas Paulo não deixa, e Barnabé banca e diz, não, eu quero caminhar com ele. De fato, caminha com João Marcos nessa longa caminhada aí, onde uma chave parece que vira, né, Sim, no coração de João Marcos. Eu queria perguntar para vocês, quando que essa chave virou para vocês? Como é que foi isso? Eu creio que o que acontece? A crise de João Marcos foi ministerial. Não era uma crise que envolvia a fé dele em Cristo, mas foi ministerial. Ele novo, jovem, num ambiente de perseguição, ele não suportou a pressão e ele retorna. O apóstolo Paulo, pragmático, né, e sistemático, ele decidiu que João Marcos não iria, porque ele tinha as suas razões, e Barnabé resolveu, então, não abandonar João Marcos, porque, de repente, esse afastamento dele, essa crise, poderia aumentar. E ele toma João Marcos, e o papel de Barnabé, nesse caso, o discipulado tem um caráter mais de apoio ao ministério, de formação ministerial, do que de formação da fé. Mostrando que o discipulado é algo muito mais amplo do que apenas ensinar as doutrinas principais da fé. O discipulado tem uma formação também ministerial. O discipulado trabalha a nossa identidade como cristãos, passamos a entender quem somos, filhos de Deus, membros da família da fé, irmãos em Cristo. O discipulado trabalha o nosso caráter, nossa postura diante da vida, diante das pessoas, família. E eu creio que aí entra um pouco também do problema do João Marcos, né? Talvez essa coisa de abandonar o trabalho também tem uma expressão aí de fraqueza do caráter, que depois Barnabé fortalece. E o discipulado também trabalha as nossas habilidades ministeriais. É no discipulado que nós somos treinados, capacitados para realizar o ministério. Foi o que Cristo fez. Ele evangelizou seus discípulos, os apóstolos, os discípulos que o acompanhavam. Ele desenvolveu neles o senso de comunidade, de equipe, e ele desenvolveu neles as habilidades ministeriais deles, para que eles pudessem, então, fazer seu ministério. E nesse caso de Barnabé e João Marcos, eu penso que a chave virou no sentido que João Marcos não se sentiu só, abandonado, foi encorajado a retornar ao ministério, foi recuperado ali, foi um trabalho de recuperação que foi feito, né? E depois ele se torna muito útil, né? Sim, se torna sim. muito útil para Paulo. Depois, aí para a gente ver outro aspecto interessante, que às vezes uma demanda, né? Que num dado momento do ministério não significa um rompimento, né? Houve uma crise em que Paulo e Barnabé discutiram feio, até porque João Marcos era sobrinho de Barnabé, né? Eu acho que tinha um pouco também ali de laço familiar. o laço familiar que gerou proteção. Mas isso não tornou os dois inimigos. Ou seja, nós podemos ter opinião diferente no ministério e depois, mas mesmo assim, seguir na mesma direção. É só interessante, assim, porque é muito comum a gente ver nas nossas igrejas pessoas que estão há anos na caminhada com Cristo, servindo, frutificando, inclusive, participando ativamente da vida da igreja, mas que não se abriram para esse compromisso de discipular outras pessoas.
E talvez essa seja a crise de algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora e que estão ouvindo justamente para encontrar essa motivação, entender como conhecer mais recursos para poder realizar isso. E assim, eu queria ouvir de vocês, quando foi que essa chave virou no coração, na vida de vocês? Como é que foi É isso? interessante que eu sou daquele indivíduo que tinha um pensamento sobre discipulado que eu não poderia dizer que era errado, mas ele era limitado. Não era errado, mas era limitado. Há anos atrás, se você me perguntasse, Jean, o que é discipulado? Eu diria, discipulado é a gente ajudar uma pessoa nova na fé, com estudos bíblicos, caminhar com ela, porque é um bebê espiritual, precisa de um certo apoio. Até o batismo, né? Até o batismo, né? Isso mesmo, né, Depois, Paulo? depois Que é uma visão, agora vai. assim, muito, muito presente no nosso país. Muito, principalmente nas igrejas históricas. E você acaba atrelando isso muito mais ao currículo, ao conteúdo, do que a caminhada, a jornada com a pessoa. É uma tendência muito forte. Eu, que nasci nesse ambiente, para mim, discipulado ia até aí. Mas quando eu estava numa igreja, revitalizando uma comunidade, Deus estava derramando graça, muita gente chegando, muita gente se convertendo, e eu estava ficando quase doente de tanto trabalhar. 12, 13 pessoas para aconselhamento toda tarde, gente para aconselhar à noite, gente que ia para a UTI, eu ficava assim, senhor, não deixa eu morrer não, que se morrer e eu não visitei, eu não fui lá, o pessoal vai ficar bravo comigo. E eu precisava gerar liderança. Precisava urgentemente gerar liderança. E eu fui atrás de um modelo saudável. E aí eu fui chamado para uma conferência, um congresso, na época, os coreanos vindo aqui ao Brasil para compartilhar a experiência deles, que era o CAL, né, chamado para acordar líderes. Primeiro CAL, 2004. Fui a esse encontro para buscar um modelo de formação de liderança. Chego lá, o pessoal começa a falar de discipulado. Eu falei assim, meu Deus do céu, vim para o encontro errado. Por quê? Na minha cabeça, discipulado era para quê? Novo na fé. E eu precisava treinar líderes. Mas o que aconteceu naquele congresso? Enquanto o congresso ia acontecendo, você sabe como é que é coreano, né? De manhã, de tarde, de noite, muita disciplina. Acho que lá para quarta-feira à noite, mais ou menos, a chave virou. Eu olhei assim para a Bíblia que estava assim na minha frente. Nessa hora, eu nem estava mais ouvindo o que os coreanos estavam falando. Eu falei assim, Senhor, estava aqui o tempo todo, você está falando em formar a gente, em gerar gente madura e capacitada para estar com a gente no ministério. Jesus é o modelo por excelência. Então a questão não era a igreja coreana, ou que seja a igreja americana, ou a igreja brasileira. É a gente olhar para Jesus, o que Jesus fez. Agora isso, por incrível que pareça, precisa ser uma redescoberta nas nossas vidas e na vida da igreja. Apesar de estar nos evangelhos, temos o exemplo, como nós acabamos de citar, de Barnabé e Paulo, de Barnabé insistindo com João Marcos. Apesar disso tudo, alguma coisa nos distanciou. E aí, André, parte da resposta a esse irmão, essa irmã, queridos em Deus, que querem servir, são bênção em vários sentidos, mas por que não se envolvem com o discipulado? Além de muitos nunca terem sido discipulados, então eles não viveram o impacto, né, Paulo? Esse valor não faz parte da vida deles. Isso. Né? Nós também enchemos a vida das pessoas com outras coisas. Jesus mandou a gente fazer discípulos, mas a gente manda o povo fazer muito mais coisa que fazer discípulos. Aí de vez em quando, né, Paulo, a gente ouve alguém dizer assim, não dá para entrar com discipulado na igreja porque a igreja tem coisa demais. Como assim? O que acontece? Talvez um dos grandes problemas seja exatamente a nossa agenda. Nós, às vezes, eu estou falando nós, né? Porque faço parte desse contexto de igreja. Às vezes nós estabelecemos uma agenda que caracteriza um ativismo gigantesco em torno de coisas que não vão durar. E a gente se sente assim, ocupados, cansados e até mártires, né? De uma pressão para fazer a roda girar com a igreja, e parece que a gente está empurrando uma carroça com rodas quadradas.
E nesse caso, não tem espaço para discipulado. Por exemplo, nas minhas andanças aí pelo Brasil, dentro do contexto da IPB, dando treinamento sobre discipulado, eu já me cansei de responder a uma pergunta que é recorrente em quase todos os lugares. A pergunta é: como conciliar o discipulado com com a agenda da igreja? A resposta que eu sempre dou é: de tudo que nós fazemos, o que realmente Jesus ordenou para a gente fazer? E aí Boa pergunta. é o discipulado. Tudo bem. Então, é preciso que a gente olhe para a nossa agenda e verifique se tudo que fazemos está convergindo para fazer discípulos, intencionalmente para fazer discípulos. Então, daí muita gente não se envolver. Primeiro, porque não é um valor, né? Ela entende que nós vamos servir, agradar a Deus fazendo muitas e muitas coisas. Aí eu me reporto, né, a repreensão amorosa de Jesus a Marta, quando Sim, Maria sim. estava justamente num processo de discipulado, quieta aos pés de Jesus, aprendendo com ele, e Marta preocupada em fazer muitas coisas, e ela se aborrece com quem estava atenta aos ensinos de Jesus. E aí ela vai questionar Jesus. E é interessante que ela reclama para Jesus: por que o senhor não manda ela me ajudar? E qual foi a resposta de Jesus? Ela fez a escolha certa e você está ocupada demais, freneticamente ocupada com muitas coisas. A ideia não é a gente ser desocupado, é não estar ocupado com muitas coisas que no fundo não são necessárias. Porque Jesus diz isso para ela: pouca coisa te basta. Isso era exatamente aproveitar aquela oportunidade para estar com ele. Então, assim, eu vou te dar, eu só vou fechar esse pensamento aqui. Então, veja só, tem essa questão do valor, a gente não entendeu que isso é um valor. Outra coisa que, para mim, responde essa pergunta, é a compreensão equivocada que os crentes têm de que o discipulado é uma tarefa apenas para pastores e presbíteros, missionários, pessoas, ou seja, De líderes, liderança. é liderança principal da igreja. Quando, na verdade, o discipulado é uma tarefa para todos os crentes, ou seja, cada crente maduro tem a responsabilidade de caminhar com outro crente e levá-lo à maturidade. Então, aí eu não me refiro apenas a levar a pessoa até a profissão de fé e o batismo, depois é como se... E veja bem, algumas igrejas, elas têm um tempo muito curto para fazer isso. Tem igreja que leva um ano, né, fazendo a preparação para o batismo e profissão de fé, e essas igrejas são até criticadas, porque demoram. Há outras que fazem 2, 3 meses. Bom, se o conceito de discipulado é até levar a pessoa a professar a fé e ser batizado, então em 3 meses nós entendemos que a pessoa está pronta, tanto quanto o discípulo de Jesus depois de 3 anos. Ou seja, Jesus levou 3 anos discipulando os seus discípulos e no final das contas Pedro ainda deu, né, trabalho uma noite, na noite que Jesus foi traído, foi preso. Agora você imagine com 3 meses a gente imaginar que a gente preparou uma pessoa para a vida cristã. Então o discipulado é uma caminhada muito mais longa, que envolve conhecer o fundamento da fé, que envolve se firmar na caminhada com o Senhor, que envolve se preparar para o ministério, que envolve se preparar para reproduzir. O discipulado implica em reprodução e só reproduz pessoas que alcançaram maturidade. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas a gente está chegando num ponto onde a gente está trabalhando aqui algo que toca muito o coração das pessoas que provavelmente estão ouvindo a gente agora. Por quê? Existem muitas pessoas nas nossas igrejas que estão trabalhando, Sim. envolvidos com afinco, tocando no louvor, liderando pequenos grupos, dando aula, trabalhando no departamento infantil. Quando você usa um exemplo desse, como a história de Marta e Maria, quando ela estava ali fazendo os afazeres domésticos porque estava recebendo uma visita, teoricamente isso não é de todo desprezível, isso até teria o seu lugar. Uhum. Ela estava fazendo alguma coisa, mas ela não estava fazendo o que era necessário É para questão de momento, prioridade. né? Então, assim, talvez as pessoas que têm essa crise, elas precisem hoje ressignificar um pouco da caminhada e de entender que é preciso fazer algumas escolhas, deixar algumas coisas para trás,
e se envolver com aquilo que de fato Jesus nos chama a fazer. Não estou dizendo aqui que os trabalhos que são exercidos na igreja são irrelevantes, não, de forma alguma. Sim. Mas talvez olhar para tudo isso que é oferecido na igreja como uma estrutura para que novos discípulos sejam formados. Sim, é porque, na verdade, nós precisamos entender a urgência da formação espiritual. Formar pessoas que contribuam com dons, ou seja, levar as pessoas a usar dons, tem seus desafios. Mas é muito menos desafiante do que você investir na formação do caráter dessas mesmas pessoas. O problema é que quando você olha para o potencial que as pessoas têm, mas não olha para o coração delas que precisa ser amadurecido, você provavelmente terá um potencial perigoso. Por que a gente tem tanta crise em áreas, por exemplo, de liderança? Gente que às vezes tem um espaçozinho e o coração enche daquilo, parece que é o espaço dele. Gente que está reclamando o tempo inteiro, ninguém reconhece, eu sou tão esforçado, eu faço tantas coisas. Gente que gostaria de receber determinadas honras. Irmãos, às vezes exercendo uma autoridade de maneira equivocada sobre os outros. E se a gente gastasse tempo para trabalhar o coração? Por exemplo, para fazer aquilo que Jesus fez com os discípulos, gerar neles líderes servos. E vamos lembrar que já tinha um bom tempo de discipulado quando os discípulos começaram a disputar quem seria o principal no reino do Senhor. Imagine. Agora a gente lança as pessoas aos espaços, ao serviço, com, diríamos assim, o perigo de levá-las às tarefas sem que elas entendam a quem elas estão servindo, por que elas estão servindo, e que o Senhor está mais interessado no coração, nas motivações, do que na tarefa em si. Por isso o discipulado, ele não é uma atividade entre as outras atividades. Não pode ser. Não é um programa que a igreja faz. Envolve material? Envolve agenda? Envolve. Mas tem que ser visto como algo da essência da igreja, que vai levar as pessoas a contribuírem com maturidade, com equilíbrio, reproduzirem isso na vida de outros e gerar saúde no meio do povo de Deus. Então, nós temos consciência de que discipulado, primeiro, foi algo que Jesus fez. Alguém aqui tem dúvida disso? Será que alguém que vai ver esse podcast tem dúvida de que Jesus discipulou? Acho que não. Segundo, todos nós sabemos que ele não tinha plano B. Ele foi para a cruz, os discípulos basicamente o abandonaram, mas ele foi com esse plano, esse negócio de discipulado, até o fim. Depois foi lá e apareceu os discípulos, não é? O que era o filho da perdição, ele próprio já tinha dito, esse, né, se perdeu dentro do propósito soberano de Deus, e ele vai lá resgatar Pedro, cujo coração estava ferido. E hoje nós estamos aqui como igreja porque aqueles homens difíceis, complexos, diferentes entre si, tiveram o investimento de Jesus nas suas vidas. Então Jesus não tinha um plano B. E outra coisa, todo mundo sabe, mas a gente tem que trazer a implicação disso. Jesus, como disse o Paulo, Jesus mandou fazer. É a tarefa que ele deixou. Vão e façam discípulos. Então, se nós trocarmos essa tarefa por um monte de tarefas, inclusive que não necessariamente nos foi dada, meu irmão, nós vamos pagar um preço, né? Ou será que já não estamos pagando? Então, que Deus possa resgatar esse princípio E a questão, fundamental. Jean, André, não é abandonar tarefas, é colocar na ordem certa. O discipulado não é mais uma tarefa, ele é o fundamento para o exercício das outras tarefas. Veja o que Jesus fez. Qual era a intenção dele? Alcançar o mundo. Tanto que na grande comissão a ordem foi, a partir de Jerusalém, alcançar o mundo. Mas como ele faria isso? Com homens devidamente discipulados, tratados e capacitados para alcançar. Então, quando a gente mantém uma roda girando com muitas dentre e por causa dessas atividades eu não tenho tempo para discipular, como se o discipulado fosse mais uma tarefa e talvez a menos importante dentre as tarefas que realizamos, nós vamos trabalhar muito com poucos resultados. Mas quando nós investimos em pessoas,
pessoas amadurecem, seu caráter é tratado, pessoas se tornam mais comprometidas com Jesus, com o reino dele, mais parecidas com Jesus, e essas pessoas reproduzem, nós aumentamos o potencial de trabalhadores, de obreiros na obra de Deus, porque a formação de obreiros só se dá pelo discipulado. Então, assim, pense bem, aquelas pessoas que têm medo do discipulado, porque a gente tem tanta coisa, se colocar o discipulado, a gente vai ter que abrir mão. A gente, às vezes, precisa realmente abrir mão, fazer um enxugamento na nossa agenda para saber o que é essencial, o que é importante, o que é imprescindível, e a gente poder eliminar alguma coisa que está sobrando e que não dá um resultado permanente, para que a gente tenha tempo de discipular. E aí, quando o discipulado se torna um estilo de vida da igreja, essa igreja se multiplica com naturalidade. Hoje a gente percebe as pessoas estafadas, sobrecarregadas, reclamando da falta de obreiros, que se trabalha só. Mas isso se dá por quê? Porque a formação de obreiros se dá através do discipulado. E se eu não faço discipulado, então... Não vou ter companheiros Exatamente, do trabalho, você né? vai ter muito mais gente, você vai ter muita gente imatura, Consumindo. consumindo, dependente, do que pessoas maduras reproduzindo. E a ideia, o Jesus preparou a igreja para reproduzir. Assim, eu quero até voltar lá no exemplo de Barnabé, Uhum. porque talvez a gente não perceba, mas é bem provável que o maior discipulador do Novo Testamento depois de Jesus é Barnabé. Veja só, bem rapidinho. Barnabé investiu em Paulo. Barnabé não escreveu um versículo da Bíblia. Mas a pergunta é, quantas cartas Paulo escreveu? Qual a importância daquilo que Paulo escreveu para nós cristãos? E do ministério que ele exerceu de plantação de igreja? E Paulo se multiplicou em quantos outros, discipulando pessoas como Tito, como Timóteo, como Lucas? Ok. Aí a gente contou aqui. Mas Barnabé comprou uma Bíblia, uma briga, desculpa, uma Bíblia não, uma briga com o apóstolo Paulo por causa de João Marcos. Quem foi João Marcos? João Marcos apoiou o ministério de Pedro. João Marcos escreveu o primeiro evangelho do ponto de vista cronológico. A maioria dos estudiosos concordam que provavelmente Lucas e Mateus beberam de João Marcos, né, do Evangelho de Marcos como fonte. Então, quando você junta, só em termos de literatura do Novo Testamento, qual foi o impacto de Barnabé? Porque ele investiu na vida desses homens. E nós poderíamos citar outros exemplos na história, não apenas os exemplos bíblicos. A maioria das pessoas não sabe. Um cara chamado John Newton, que foi capitão de navio negreiro, se converteu, escreveu a letra Amazing Grace, que é um dos cânticos mais ouvidos no mundo. Aquele homem que traficou escravos, ele teve um encontro com Jesus, se arrependeu, se converteu, se tornou um ministro. Ele caminhou com um jovem chamado William Wilberforce. Quem foi esse cara? Foi o congressista inglês que mais brigou pela abolição da escravatura e que foi usado de tal maneira com que a Inglaterra aboliu a escravidão e nós tivemos um efeito em cascata em muitos outros países, inclusive no Brasil. Alguém que se arrependeu do seu pecado, andou com Jesus, investiu na vida de outro que, ao contrário dele, vinha de uma família, diríamos, mais estruturada. E o que isso redundou? Num impacto no reino de Deus, uma coisa tremenda, inimaginável. A questão é que a gente crê ou não crê no modelo de Jesus, que o Senhor Jesus estabeleceu e que Barnabé reproduziu, Paulo reproduziu, Paulo disse para Timóteo reproduzir e outros têm reproduzido na história. Eu creio, né, Paulo, que a gente acaba tendo boas histórias de gente que a gente caminhou, que a gente tem aprendido no Senhor a duras penas. Não sei se o Paulo teve um discipulador que caminhou bem junto dele lá no início da fé, não é? Mas o fato é que esse investimento a gente tem visto. Irmãos e irmãs que têm crescido e tido um ministério que tem impactado o mundo. Legal. Infelizmente, eu não tive, né? Na minha adolescência, na minha infância e também na minha juventude, né?
Não teve ninguém que investiu. Então, o discipulado aconteceu de maneira informal, aleatoriamente, com tudo que eu aprendi do púlpito. E meu conceito de discipulado foi despertado quando eu tive contato com o material dos navegadores, né? Sim. Ingleses, e aquilo, de certa forma, ainda que eu não tivesse tido nenhum treinamento, mexeu comigo no sentido de que eu poderia fazer a mesma coisa, né? E depois, plantando igrejas, eu discipulei muita gente já usando o conceito da reprodução, ainda que um conceito ainda muito Mas pequeno embrionário, e né? embrionário. Eu dizer, olha, vocês vão se dedicar a guardar o que vocês estão aprendendo, porque vocês vão reproduzir com outra pessoa. E assim, eu tenho muitos exemplos, mas quero contar um rapidamente, que é o mais emblemático, porque caminha comigo até hoje, né? Há mais de 20 anos atrás, eu plantando uma igreja, eu evangelizei um jovem que ainda estava namorando com a esposa dele atualmente, e evangelizei os dois, discipulei os dois, fiz o casamento dos dois, e quando a igreja se organizou, ele foi eleito presbítero dessa igreja. Me refiro ao presbítero Gilberto Ferreira Santos, né, que é meu presbítero, hoje meu filho na fé, Homem e de Deus. alguém que cresceu, que se desenvolveu, que cresceu mais do que o próprio discipulador. Isso E acontece muito, viu? ele já, acho que 7 anos consecutivos, ele é eleito assim, de primeiro escrutínio, presidente do presbitério, é presidente do Sínodo do Tocantins atualmente, é vice-presidente pelo segundo mandato, quadriênio, né, do PMC. E é um homem de Deus, focado em cuidar de pastores. Ele aprendeu a cuidar. No nosso presbitério, os pastores têm essa gratidão a ele, porque ele cuida, é cuidador, como se fosse meu filho, também tem uma preocupação e cuidado muito grande comigo e com a minha família. Alguém que foi discipulado por mim, ainda naquela fase que eu tinha pouco recurso. A gente ainda usava aquele material produzido pelo Guilhermino Cunha, né? Com 13 lições, exatamente. Depois a gente foi trabalhando outros conteúdos, aí fiz o CAL, passei com o David Cornfield no MAP CEPAL, com o material discipulado dele, as bases para a formação de discipuladores, que foram me dando um conceito de discipulado que se transfere, né? Sim. Preparando a pessoa para reproduzir. Até então, meu conceito era discipular para batizar e pronto. Mas a partir desse contato com o material dos navegadores, depois com o do Guilhermínio e posteriormente, principalmente com o material do David Cornfield, que era um material para um ano, baseado em Atos 2, 42 a 47, ali foi que me deu um conceito de que o discipulado não é uma classe que você tem um tempo, encerrou. Não, você prepara, discipula para que as pessoas possam também discipular. E ele já foi discipulado nesse contexto. Nesse contexto de que ele tinha que reproduzir isso aqui. E a partir daí eu conheci o CAL, fiz o CAL, acho que eu fiz o segundo CAL e depois o Life on Life, né? Pessoal, para a gente poder fechar aqui, quais seriam algumas dicas que vocês dariam para alguém que de repente hoje está assistindo a gente, que está passando por essa crise e gostaria de discipular, mas não sabe por onde começar, serve na igreja, faz muita coisa, é super envolvido, mas que ainda não mergulhou, ainda não se deleitou em discipular alguém, talvez por medo, talvez por comodismo, talvez por não saber como. Algumas dicas práticas que vocês poderiam dar para essa pessoa? Eu gostaria de deixar pelo menos 3 dicas, bem objetivamente. A primeira, volte os olhos para o Evangelho. Comece a olhar para os Evangelhos e se perguntar, como Jesus discipulou? Porque o modelo por excelência é Jesus. O modelo por excelência é Jesus. Então nós precisamos abrir os olhos para aquilo que está na Bíblia que nós carregamos. E perceber a importância do discipulado a partir da vida de Jesus. Os princípios de discipulado precisam emanar do nosso conhecimento de como Jesus fez. O primeiro ponto é esse.
Segundo, aproximar-se de quem já tem mais experiência. Nós citamos aqui a bênção que foi a CEPAL, o CAL. Hoje a gente trabalha muito com o Life on Life. O que é o Life on Life? É uma experiência que inclusive tem hoje uma parceria aqui conosco na PECOM, mas é uma experiência de uma igreja, Igreja Presbiteriana Perímeter, que tem vivido há 45 anos essa jornada. Então, quando você tem a possibilidade de se conectar com um processo, né, temos aí um modelo australiano que trouxe uma literatura bem interessante, né, que é a Trelice e a Videira. Então, quando a gente tem oportunidade de olhar e aprender com quem faz, e faz há muito tempo, desde que seja, de fato, uma possibilidade que a gente tenha testemunho de que são pessoas sérias, porque tem muita coisa perigosa aí também, à medida que a gente se aproxima de gente séria, nós podemos aprender com as dificuldades e erros que eles tiveram. E a gente não precisa passar por determinadas dores. E terceira dica, além de olhar para Jesus, depois começar a ler, a empreender uma visão mais clara a partir de igrejas sérias que fazem esse trabalho, uma terceira dica é: comece pequeno, comece devagar, não tenha pressa, conheça bem, estruture de um modo orgânico, comece com pouquíssimas pessoas, caminhe com 2, 3 pessoas. Você vai ter oportunidade, assim, de poder aprender junto com elas, né, Paulo? É igual você estava dizendo desse irmão presbítero. À medida que Deus foi te dando conexões e você foi entendendo melhor o discipulado, os dois foram crescendo juntos. E isso não é um problema. Eu não tenho que ser um pós-doutorado em discipulado para caminhar com alguns irmãos. Eu posso dizer assim: irmãos, eu estou aprendendo, vocês estão dispostos a aprender comigo? E louvado seja Deus, nossa PECOM está aí também. Nós vamos oferecer, se Deus quiser, treinamento, ferramentas. Vamos apoiar os irmãos, porque o que mais a igreja brasileira precisa é de discipulado. Tudo bem, agora, dicas do Jean. Eu vou na sequência, Jean. A quarta dica, né? Agora a dica quarta dica, isso aí. A dica que eu queria deixar, uma delas, é que você que deseja discipular, primeiro, procure alinhar sua caminhada com Cristo. Primeira coisa, porque o discipular, na verdade, não é só ensinamento, é uma caminhada de exemplo. Se ensina mais com o exemplo do que com a verbalização de conceitos, né? Então, primeiro, discipule, esteja pronto para obedecer a Jesus, mas procure conhecer, aprofunde sua relação com Jesus, procure conhecer Jesus, procure conhecer as Escrituras. Por quê? O discipulado é uma relação de reprodução e nós reproduzimos conforme a espécie. Se for um crente ruim, vai reproduzir um crente pior que ele. A gente reproduz conforme a espécie. Então, procure, primeiro, cuide de sua vida devocional, cuide do estudo da Escritura para conhecer o suficiente, cuide em certificar-se que você é alguém que obedece a Deus corretamente, porque você vai reproduzir conforme a espécie. As pessoas vão observar a sua conduta para aplicar na vida dela. A quinta dica é: certifique-se se você está ou não em obediência a Cristo. Porque quando Jesus mandou discipular em Mateus 28, antes de dizer, vão e façam discípulos, ele disse assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Esse portanto é porque eu tenho toda a autoridade e com essa autoridade eu os envio. Portanto, o que eu digo, que eu quero deixar aqui: se eu não discipulo, se eu não estou cumprindo o mandamento de Jesus, estou em desobediência. E ele diz assim: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, nós podemos achar que estamos agradando a Cristo fazendo muitas coisas, mas se nós não estivermos fazendo discípulo, nós estamos em franca desobediência ao Senhor. Então, certifique-se se você está no caminho da obediência, aprenda com Jesus para que você reproduza conforme a espécie. Última dica: comece com o primeiro passo. Há um ditado chinês que diz que uma viagem de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. A gente às vezes fica sem saber o que eu faço. Deu o primeiro passo, você está assistindo esse podcast, isso mexeu com você, se desafiou você,
dê o primeiro passo. O Jean citou alguns livros bons aí, né? Um livro excelente que você também pode, acho que para dar um pontapé inicial, ele é fantástico. 2 livros que eu quero deixar aqui. O Plano Mestre de Evangelismo. Fantástico, muito bom. Porque mostra todo o plano de Jesus para alcançar o mundo. E o livro do Kate Phillips, acho que é da editora Vida. Um amarelinho. É amarelinho o livrinho. Fantástico. Ele vai dar uma visão, assim, lógico, ele não é um livro que vai imediatamente te dar um roteiro de ação, mas ele vai chamar sua atenção para a importância do discipulado, mostrando que o discipulado ele produz um crescimento geométrico, né? Você discipula alguém e investe nele para que ele possa reproduzir. Depois de um ano, não é mais somente um discipulando alguém, são 2 discipulando mais 2, e assim você acaba tendo um crescimento exponencial. Então, essa é uma dica interessante. Leia bons livros, esse livro vai despertar, vai mexer com você, vai mostrar para você que é possível, e aí, como disse o Jean, comece pequeno. Então, dê o primeiro passo. Depois você vai percorrer 1.000 quilômetros. Uma viagem de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Agora, só não pode ficar postergando, né? Agora eu quero entrar com uma última dica, então. Posso, Olha, Paulo? pode. O pessoal assistiu os próximos podcasts nossos aqui. Bom, aí A gente vai falar muito sobre isso, né? Mais um, Bom mais um. demais. Pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso primeiro episódio. Que bom que você ficou até aqui conosco. E no próximo episódio nós vamos falar como que você pode efetivamente começar a se envolver ainda mais com o discipulado. Nos vemos lá no segundo episódio.